Em 15 de janeiro de 1947, um corpo de mulher foi encontrado em um terreno baldio em Los Angeles. Seu corpo estava cortado ao meio e mutilado. A imprensa invadiu o local, mas só os próximos dias resolveriam quase todos os mistérios. Esse é o caso Dália Negra, um dos casos mais famosos dos Estados Unidos. Fica aqui no vídeo e eu te conto tudo sobre ele. Vamos lá! E aí, terrófilo, Mauro Plachina aqui. Elizabeth Short foi quem mais levou a sério as palavras da sua mãe, seduzida pelas luzes e o encanto daqueles filmes que via no cinema desde criança. Beth sempre quis se tornar uma atriz conhecida, o que lhe proporcionaria um bom sustento econômico. Em 1943, quando mal havia completado 19 anos, seu pai inesperadamente reapareceu na família. Ela foi a única que perdoou a sua terrível mentira, e não só isso, mas acabou indo com ele para a cidade de Vallejo, na Califórnia, aproveitando a oportunidade de estar um passo mais próximo de Hollywood para poder realizar o seu sonho. Depois disso, juntos se mudaram para Los Angeles, mas a convivência se tornou cada vez mais difícil. A jovem se deu conta de que por parte do seu pai só havia interesse. Portanto, assim que conseguiu um trabalho de garçonete, foi morar sozinha no que hoje é a base da Força Aérea Benton, perto de Lompoc. Depois de ir morar sozinha, em 23 de setembro de 43, foi presa pela polícia depois de ser surpreendida bebendo álcool com um grupo de marinheiros. Isso porque a idade mínima para beber na Califórnia é de 21 anos. Uma vez presa, lhe abriram um processo e a mandaram de volta para Miami com a sua mãe. Justamente na Flórida, conheceu Matthew Gordon, um piloto da Força Aérea que não tardou em propor-lhe casamento. No entanto, e como uma espécie de escuro presságio, aquele rapaz faleceu antes em um acidente aéreo em agosto de 45. Após sua perda, Elizabeth não guardou luto e em princípios de 46, a jovem viajou ao sul da Califórnia para retornar uma antiga relação com o tenente Block, a quem havia conhecido durante a guerra. No entanto, as coisas não funcionaram como ela esperava, assim que ao pouco tempo eles se separaram. Elizabeth Short passou seus últimos 6 meses em Los Angeles trabalhando em empregos temporários e dormindo em hotéis baratos ou pensões de má reputação. O pouco que ganhava, investia em roupas e maquiagem. Aos poucos, começou a vestir-se de preto, o que contrastava com a sua pele extremamente branca. E isso lhe dava um olhar meio vampírico, que ela acreditava a destacava do resto, devido em parte aos seus cabelos e um negro azabache. De dia, Elizabeth Short era uma garota comum. De noite, percorria hotéis de luxo, bares de moda e clubes noturnos, deixando-se ver. E estava convencida que o sucesso enfim chegaria. No entanto, jamais imaginou que a sua busca terminaria de um terrível final. No dia 9 de janeiro de 47, tomou uma bebida no mítico Hotel Cecil, localizado no centro de Los Angeles, e saiu dali por volta das 10 da noite. Cruzou o lote, passou pela porta e saiu para a rua. Essa foi a última vez que foi vista com vida. 6 dias depois daquela bebida no Hotel Cecil, Walter Morgan, um trabalhador, passeava pelo Limer Park e descobriu o corpo de Elizabeth Short. Seus restos haviam sido levados até aquele terreno baldio e estavam acomodados de uma forma muito estranha. O corpo, ao qual lhe haviam drenado até a última gota de sangue, encontrava-se cortado pela cintura perfeitamente. Foi encontrado em posição decúbito dorsal, boca para cima, com as pernas dobradas e os pés voltados para cima. Antes de eu me aprofundar no caso, se inscreve aqui no canal para receber conteúdo sobre true crime, terror e suspense todas as semanas. O teu apoio é muito importante para eu trazer cada vez mais conteúdo aqui no YouTube. Muito obrigado por se inscrever. O corpo de Elizabeth Short foi encontrado nu, com a cabeça separada do tronco e as entranhas expostas. O crime chocou a população da época e até hoje o assassino nunca foi encontrado. O corpo da vítima havia sido submetido a uma mutilação extrema. Havia sido cortado ao meio na altura da coluna lombar, a única parte que pode ser cortada sem quebrar um osso.
Os braços estavam dobrados em ângulo de tal forma que as mãos ficavam por cima da cabeça. Estava golpeada, queimada com cigarros e a necropsia concluiu que havia sido torturada durante pelo menos 3 dias. Foram-lhe extirpados o coração, o baço e os intestinos. O peito esquerdo estava cortado, a parte íntima estava bloqueada por um pedaço da coxa esquerda e na pelvis havia um grande corte. As pernas haviam sido fraturadas e em uma das coxas havia 2 letras gravadas com uma faca. A parte traseira e a frente, tanto dos tornozelos quanto dos pulsos, estavam marcadas por uma corda, sugerindo que havia permanecido amarrada, embora o crânio não estivesse fraturado. Como último detalhe sinistro, o rosto estava lacerado, desde a comissura dos lábios até as orelhas, imitando aquele horrível corte que se conhece como o sorriso de Glasgow, deixando uma cicatriz semelhante a um sorriso. A causa do óbito foi a grande perda de sangue como consequência das feridas sofridas no rosto e um trauma cerebral. A análise posterior estabeleceu que haviam lavado o corpo para borrar as digitais, já que no momento de ser encontrada tinha os dedos arrugados, o que dificultou a tomada das impressões digitais. Apesar da dificuldade, conseguiram tomar a ficha dactiloscópica e, graças à sua detecção anterior, conseguiram identificar a vítima como Elizabeth Short. Uma vez sabendo quem era a garota, chamaram o seu pai. No entanto, ele se recusou a reconhecer o corpo porque isso era muito duro para ele. Assim, chamaram a sua mãe. A polícia conseguiu contatá-la para que ela se apresentasse para reconhecer o corpo da sua filha. O reconhecimento foi imediato e a grande dor que isso causou à família foi insuportável. Posteriormente, os restos mortais de Elizabeth foram levados para o cemitério de Mountain View, em Oakland, Califórnia. No local do achado, a polícia encontrou algumas pistas. Uma pegada de sapato afundada na terra, marcas de pneus de um carro e uma bolsa de cimento com restos de água ensanguentada. Um morador local mencionou aos policiais que por volta das 6h30 da manhã, ele viu um carro estacionado no local onde o corpo foi encontrado. No entanto, devido às altas ervas que cercavam a propriedade, ele não conseguia ver além disso. O assassinato de Elizabeth comoveu toda a cidade. Logo, os principais jornais se apossaram do crime e não tardaram em inventar para ela uma vida de álcool, escândalo e desenfreio que nunca foi comprovada. Eles criaram uma história de excessos que não era próprio dela. Tanto foi assim que seu verdadeiro nome caiu no esquecimento e Elizabeth deixou de ser Elizabeth e se tornou Adália Negra. O nome foi inspirado no filme A Dália Azul, lançado em 1946, que conta a história de um homem que é acusado de assassinar a sua esposa. A associação entre os dois casos foi feita por causa da beleza de Elizabeth Short, que tinha cabelos pretos e olhos claros, assim como a personagem do filme. Além disso, o corpo de Short foi encontrado nu e mutilado, o que também lembrava a história desse filme. O morbo do acontecimento, a grotesca e teatral cena do crime e a desnaturalização do caso por parte da imprensa atrapalharam a investigação e geraram uma catarata de denúncias que sobrecarregaram a polícia de Los Angeles. Entre a enorme quantidade de depoimentos que foram coletados, havia alguns que indicavam que Elizabeth havia sido vista com um homem loiro de meia-idade na noite do seu desaparecimento. Outros sugeriam que ela havia sido perseguida por um homem em um carro preto. E ainda tinham outros que afirmavam que ela havia sido vista sendo arrastada para dentro de um carro. A enorme quantidade de depoimentos sobre o caso Dália Negra sobrecarregou a polícia. Entre eles, havia alguns que até mesmo se auto-incriminavam como os assassinos. Os numerosos dados falsos que os investigadores receberam, somados aos rumores que a imprensa deixava correr, só colocaram mais obstáculos no caso e não ajudavam em nada. A demora em obter resultados exasperou o assassino, ou pelo menos alguém que dizia ser ele. Foi assim que, em 23 de janeiro de 1947, o suposto autor do crime ligou para o diretor do Los Angeles Examiner para dizer que estava preocupado porque considerava que o caso não estava sendo tratado adequadamente. Ele ofereceu enviar objetos da jovem para o jornal.
No dia seguinte, um pacote chegou ao jornal e dentro dele estava o certificado de nascimento de Elizabeth, com fotos, cartões postais, recortes de jornais que informavam sobre o falecimento do seu namorado piloto e uma agenda. Em algum momento entre 10 e 15 de janeiro, os dias em que ela estava desaparecida, quem quer que a tivesse assassinado retirou a mala da estação de ônibus sem que ninguém percebesse. Isso explica como as posses da jovem estavam no seu poder. A agenda de Elizabeth Short foi estudada meticulosamente e cada um dos homens que figurava nela foi investigado. Apenas 3 haviam chegado a se deitar com a jovem. Na capa da agenda aparecia anotado o nome de Mark Hansen. Mark Hansen era o dono de um clube noturno que Elizabeth costumava frequentar. Ele havia visto em 8 de janeiro e eles se comunicaram por telefone no dia seguinte. Hansen e a sua namorada eram amigos de Elizabeth e até mesmo a haviam hospedado em sua casa várias vezes quando ela não tinha dinheiro para pagar um local. Mark admitiu que havia tentado ter intimidade com a jovem, mas não havia tido sucesso. Na agenda dela também estava o nome de Robert Manley, um rapaz de 25 anos que era casado. Manley disse à polícia que havia encontrado Elizabeth andando no dia 9 de janeiro e que, como ela não tinha um lugar para dormir, a levou a um motel. Robert garantiu que naquela noite não havia acontecido nada. De manhã, ele a levou à estação de ônibus para deixar a sua bagagem em consignação e depois a deixou no centro da cidade, perto do Hotel Cecil, por volta das 6h45 da manhã. No início da investigação, Manley foi o principal suspeito, mas a sua esposa garantiu que ele havia estado com ela na noite de 9 de janeiro. Além disso, Manley passou pelo detector de mentiras e pelo soro da verdade, uma medicação psicoativa que é usada ocasionalmente em alguns casos para obter confissões. Após fazer um par de chamadas telefônicas às 10 da noite, o recepcionista do hotel viu Elizabeth cruzar saguão e sair para nunca mais voltar. A história ficava cada vez mais complexa. O limite entre a verdade e a mentira era cada vez mais difuso. Chegaram a ter 22 suspeitos e 250 agentes trabalhando na investigação, mas nenhuma pista parecia avançar. Ninguém estava isento, até mesmo o pai de Elizabeth foi investigado. A imprensa contribuiu para a confusão ao divulgar versões que envolviam até mesmo o ator Humphrey Bogart e o artista Salvador Dalí. Chegou-se a dizer que Elizabeth havia sido uma vítima escolhida para a filmagem de um snuff movie, termo utilizado para nomear filmes que incluem gravações de assassinatos reais. Quem quer que fosse a pessoa que havia escrito ao diretor do Los Angeles Examiner, durante muito tempo continuou mandando cartas ao jornal e as assinava como o Vingador da Dália Negra. Para alguns, a morte de Elizabeth Short foi o resultado de um encontro violento e, para outros, parte de um jogo de perversões. O certo é que passaram mais de 50 anos e o interesse pela Dália Negra foi se diluindo. Nenhuma pista levou a nada e o crime ficou sem solução até que em 99 algo aconteceu. Steve Hodel, um detetive de homicídios da cidade de Los Angeles, estava organizando as coisas do seu pai, George, que havia falecido um pouco antes. Enquanto guardava alguns álbuns de fotos, ele encontrou 2 imagens de uma mulher desconhecida para ele. Ela tinha cabelos escuros e olhos claros. Ele achou ela muito parecida com a jovem brutalmente assassinada e mutilada que havia sido chamada de Dália Negra. Dessa forma, ele decidiu investigar de maneira profissional e começou a coletar provas. Ele procurou as cartas do seu pai e as comparou com a caligrafia das cartas que o suposto assassino de Elizabeth havia enviado. E a caligrafia era muito parecida. Ele enviou tudo ao FBI e solicitou acesso aos arquivos do caso. As primeiras conclusões dos especialistas em reconhecimento facial e grafologia não foram conclusivas. E além disso, a família de Short negou que a mulher nas fotos de George Hodel fosse Elizabeth. Steve Hodel continuou com a sua investigação particular e continuou encontrando indícios significativos na casa do seu pai, George. Ele encontrou um recibo de compra da época dos 10 sacos de cimento. Esses sacos eram do mesmo tamanho e marca que o encontrado na cena do crime com vestígios de sangue. Em sua opinião, o assassino havia transportado o corpo nessa bolsa. Por outro lado, George Hodel havia tido um consultório médico a apenas 2 quadras do Hotel Cecil, onde Elizabeth Short havia sido vista pela última vez.
E o mais sinistro era que ele era médico cirurgião e tinha todos os fundamentos necessários para explicar o que foi feito com o corpo. Apenas um perito médico seria capaz de deixar o corpo no estado em que foi encontrado. Steve descobriu ainda que o carro que os vizinhos disseram ter visto no parque perto do terreno baldio era muito parecido com o que George possuía e da mesma cor preta. Eles haviam declarado que o veículo parecia ser um Ford Sedan de 36 e que George Hodel dirigia um Packard Sedan preto do mesmo ano. Além disso, George Hodel teve tempo suficiente para cometer o crime, pois a sua família estava viajando nessa data. O conhecido médico ficou sozinho na sua mansão, e nesse local costumava haver festas íntimas com jovens aspirantes a atrizes que queriam se misturar com a burguesia de Los Angeles. Segundo Steve, no porão da casa em que havia vivido com seus irmãos, Elizabeth Short teria sido retida contra sua vontade, torturada e esquartejada. Por fim, havia a macabra posição do corpo da vítima, que lembrava o quadro O Minotauro, do surrealista André Masson. Curiosamente, esse pintor havia sido amigo próximo do George Hodel e Steve via a encenação do corpo como uma obra surrealista executada pelo seu próprio pai. A tudo isso, somavam-se testemunhas da época que afirmaram ter visto George e Elizabeth juntos. Um deles, inclusive, garantiu que eles eram amantes. Steve contatou a sua meia-irmã Tamar Hodel para saber um pouco mais sobre seu pai. Foi então que ele soube que ela havia denunciado George por abuso sexual quando ela tinha 14 anos. Ela havia declarado que ele a havia feito participar de atos deploráveis. No entanto, nada aconteceu com seu pai e ele foi exonerado. Então, Tamar contou a Steve algo que se revelou fundamental para sua investigação. Na época em que ela estava denunciando seu pai nas dependências policiais, ela havia ouvido policiais dizerem que George havia sido suspeito do caso de Elizabeth Short. A investigação de Steve Hodel foi publicada em um livro de sucesso que foi lançado em 10 de abril de 2003, chamado A Verdadeira História, O Vingador de Dália Negra. As edições posteriores, em 2004 e 2006, tiveram capítulos adicionais com novas pistas e mais informações. A publicação foi um best-seller e atraiu ainda mais revelações. Stuart Lopes, um colunista do Los Angeles Times, solicitou ao promotor do caso mais informações para um artigo que estava escrevendo. A surpresa foi enorme, pois ele conseguiu acesso a uma pasta que nem mesmo o promotor conhecia e que havia sido compilada pelo tenente Frank Jameson, um dos investigadores. Nessa pasta estava a confirmação de que os policiais haviam tido 6 suspeitos firmemente na mira, e um deles era George Hodel. Na mesma pasta revelava-se que o médico havia estado sob vigilância desde o dia 18 de fevereiro de 50 a 27 de março também de 50. Os policiais haviam conseguido instalar 2 microfones ocultos na sua casa que eram checados permanentemente por 18 detetives. Também estavam gravadas declarações do seu pai em 19 de fevereiro de 50. O suspeito dizia: "Deem-se conta de que não havia nada que eu pudesse fazer. Coloquei uma almofada sobre a cabeça dela, a tapei com uma coberta e consegui um táxi. Ela faleceu às 12h59. Pensaram que havia algo estranho. Bom, agora podem tê-lo descoberto. Eu a assassinei em outro lugar." Na gravação, o médico afirma: "Supondo que eu tivesse assassinado a Dália Negra, eles não podem provar nada. Já não podem falar com minha secretária, pois ela faleceu." Em outros fragmentos são ouvidos gritos de uma mulher sendo espancada e é possível ouvir George Hodel dizendo a outra pessoa: "Não deixe rastros." Mas por que George Hodel teria tirado a vida de Elizabeth Short? Para Steve, foi um crime passional. Elizabeth Short e George Hodel se conheceram em 1946. Ele estava fascinado pela beleza da jovem e ela pelos favores do seu novo amigo. Ele não era o homem da vida dela e ela sabia disso. No entanto, ela se deixava ajudar financeiramente e envolver no seu mundo de luxo. Ele sabia que não era correspondido, mas ainda assim sempre a agradava. Algum tempo depois, parece que ele lhe havia proposto casamento e a jovem, sem querer ferir seus sentimentos, lhe disse que pensaria sobre isso. Assim, ela alimentou as esperanças de um homem que, quando viu que não seria aceito, a assassinou por ciúmes. Steve Hodel não acredita que o seu pai tenha assassinado apenas Elizabeth Short.
Ele suspeita de muitos outros crimes, incluindo esses aqui. Lewis Springer, que foi encontrado sem vida em junho de 49, muito perto de onde foi encontrado o corpo de Elizabeth. Também temos a atriz Jeanne Elizabeth Spengler, que desapareceu em outubro de 49 e nunca foi encontrada. Sabe-se que ela estava grávida de poucas semanas, que queria fazer um aborto e que havia entrado em contato com um médico. A sua carteira foi encontrada perto da casa de Rodel também. Há alguns anos, Steve Rodel voltou à casa dele de criança, hoje declarada monumento arquitetônico e avaliada em 12 milhões de dólares. Um cão farejador de corpos indicou a presença de supostos restos humanos no exterior e no porão, mas não foram realizadas escavações para confirmar. No caso de Elizabeth Short, Steve Rodel sustenta que a polícia tinha muitas provas contra o seu pai, mas que ele não foi preso por outros motivos. Ele estava convencido de que a razão foi esconder os abortos clandestinos que o seu pai e outros médicos realizavam com consentimento das forças policiais. George Rodel nunca foi alcançado pela mão da lei. A investigação dele poderia lançar um pouco de luz sobre o assunto, mas é certo que nem todos estão convencidos de que George Rodel seja o assassino. Ainda assim, ele nunca deixou de investigar ou de receber pistas sobre as atividades do seu pai. A última foi em 2018, quando a neta de um informante do Departamento de Homicídios de Los Angeles, Glenn Martin, falecido há muito tempo, o chamou. Ela havia encontrado uma carta de 25 de outubro de 49, na qual o seu avô descrevia uma série de crimes e mencionava George Rodel como culpado. Ele só mencionou o assassino pelas iniciais G.H. Martin e havia escrito para proteger as suas filhas adolescentes das consequências que poderia ter por ter guardado segredos obscuros. Ele escreveu o seguinte: G.H. é um homem muito perigoso e inteligente. Ele é um médico que faz abortos ilegais para mulheres ricas e famosas. Ele também é um assassino em série que mata mulheres jovens e bonitas por prazer. Ele é responsável pela morte da Dália Negra e de muitas outras vítimas que nunca foram identificadas. Ele tem conexões com a máfia e com a polícia corrupta que o protegem de qualquer acusação. Ele é um psicopata que não tem remorso ou consciência. Eu sei disso porque eu o investiguei por meses e reuni muitas evidências contra ele. Mas eu não posso revelar isso ao público ou à imprensa, porque eles me matariam ou a minha família. Eu só espero que um dia ele seja pego e levado à justiça. Acredito que eu e McCall armamos isso para que G.H. não fosse identificado como o assassino da Dália Negra. Steve reconheceu os nomes, ele próprio já havia sido promotor distrital e Kenneth McCall era um sargento na época. Eles eram amigos de George Rodel e teriam conspirado para deixar cair as possíveis acusações. Como um quebra-cabeça infinito em que algumas peças se encaixam e outras não tanto, o caso da Dália Negra se tornou um dos enigmas mais intrigantes das últimas 7 décadas. Ele inspirou livros, novelas, séries e filmes. Os especialistas em assuntos criminais dizem que o caso da Dália Negra é um dos arquivos sem solução mais famosos da história dos Estados Unidos, que revelou uma trama perversa de poder, corrupção e abusos. Até hoje, após o macabro crime, o caso permanece aberto. O caso da Dália Negra continua sendo um dos casos de assassinato mais famosos e não solucionados da história dos Estados Unidos e permanece surgindo na mídia de tempos em tempos. Você conhecia esse caso? Já viu livros e filmes sobre ele? Me conta aqui nos comentários o que você acha sobre essa história e se ela te lembra alguma outra. E se quiser mais histórias de terror e suspense, conheça as minhas publicadas na Amazon. Todas estão disponíveis de graça para assinantes do Kingdom Unlimited. E se gosta de True Crime, acesse essa playlist aqui do canal com mais histórias de crime. Um ótimo terror para ti e até o próximo vídeo. Tchau!